Olá a todos, eu me chamo Lucas Cunha da Silva e eu irei apresentar o trabalho intitulado Urbanização do Município de Taubaté, São Paulo, de 1984 a 2011 e o uso sustentável da área de proteção ambiental Mananciais do Rio Paraíba do Sul. O artigo completo ele é apresentado no evento Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana, no eixo temático Meio Ambiente e Saneamento, na categoria Não Presencial Online. E em coautoria temos a Giovana Rocha Cristófoli e a docente Sandra Medina Benini. Bom, no que se diz respeito ao resumo, temos que o presente artigo ele se propõe a fazer uma análise da urbanização do município de Taubaté, São Paulo, além de estudar os possíveis impactos dessa urbanização na APA Mananciais do Rio Paraíba do Sul, mais especificamente na parte da APA localizada dentro do município de Taubaté, São Paulo. Aliado a isso, pressupõe-se que a implementação de uma APA na localidade tenha auxiliado na preservação da vegetação. Com isso, espera-se que a preservação da vegetação tenha conseguido auxiliar na extirpação da degradação ambiental na localidade de estudo. Engendrou-se diversos tipos de análises, baseando-se em produtos cartográficos e geoprocessados. Compreende-se que a metodologia implementada possibilitou um melhor apontamento do incremento de vegetação durante o espectro temporal observado. Bom, no sumário aqui, que basicamente esquematiza a ordem da apresentação, temos a introdução, em seguida o objetivo, depois dele a metodologia, depois os resultados de discussões e, por último, a conclusão e as referências bibliográficas. Bom, começando pela introdução, temos que, conforme Pedro 2008, o processo histórico de formação das áreas urbanas vem mostrando como os seres humanos interferem na paisagem natural, ao se apropriar, transformar e substituir os elementos naturais em elementos sociais. Desse modo, a sociedade acabou por se tornar um dos agentes modeladores mais significantes para a superfície terrestre, cuja as marcas na paisagem são perceptíveis através do tempo. Portanto, todo esse processo de produção de áreas urbanas muda o relevo e interfere nas condições climáticas, muda ou inverte o curso dos rios, transforma as espécies vegetais, interfere no modo de vida do reino animal. Tendo no movimento o motor propulsor de seu relacionamento com a natureza, movimento este dado pelas transformações ocorridas a partir do desenvolvimento das forças produtivas materiais da sociedade no processo de trabalho. Assim, as áreas urbanas surgem então como organismos permanentes de uma ação cumulativa. Haja vista que o aumento da população há também o aumento da extensão territorial da área ocupada. Por esse motivo, Jatobá 2011 defende que o meio ambiente e a urbanização se relacionam diretamente. A urbanização, por implicar a concentração de pessoas e atividades produtivas sobre um espaço restrito, gera necessariamente impactos degradadores do meio ambiente, com efeitos sinérgicos e persistentes. Embora outras atividades, como a agricultura, a pecuária, a mineração e a geração de energia, provoquem igualmente grandes impactos negativos sobre o meio ambiente. A urbanização, por gerar de forma concentrada seus impactos ambientais e difundi-los além dos limites urbanos, merece uma análise especial. Dessa forma, uma das maneiras de garantir o equilíbrio ambiental é por intermédio do equilíbrio entre elementos da paisagem urbana através de um ordenamento do espaço, conciliando principalmente os benefícios da vegetação com os diversos tipos de uso do solo através de um planejamento. As áreas de preservação ambiental, as APAs, elas objetivam em proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Nesse caso, as APAs estão dentro da classe de unidades de conservação de uso sustentável que se destacam por serem geralmente de grande extensão territorial e que englobam certa ocupação humana. Desse modo, o presente artigo propõe-se a fazer uma análise da urbanização do município de Taubaté, além de estudar os possíveis impactos dessa urbanização na APA Mananciais
do Rio Paraíba do Sul, mais especificamente na parte da APA localizada dentro do município de Taubaté, São Paulo. Aliado a isso, pressupõe-se que a implementação de uma APA na localidade tenha auxiliado na preservação da vegetação. Com isso, espera-se que a preservação da vegetação tenha conseguido auxiliar na extirpação da degradação ambiental na localidade de estudo. Bom, então aqui nós temos o mapa de localização do município de Taubaté. Temos aqui o estado de São Paulo, o município em questão e o seu entorno. Então, após a definição da área de estudo, na figura 1, que como supracitado é justamente o município de Taubaté, São Paulo, fez-se necessária uma análise ambiental deste município, realizada com base em produtos cartográficos e análises geoprocessadas. Com isso, através do estudo de uso e ocupação do solo em determinadas localidades, faz-se possível entender como as variáveis de interesse estão dispostas. Na figura 2, observa-se a disposição da mancha urbana, os corpos hídricos, a cobertura florestal do município, a cobertura arbórea, a cobertura herbácea arbustiva, os corpos d'água e o solo exposto. Então, temos um mapa de uso e ocupação do município de Taubaté, São Paulo, com as seguintes feições. Então, observa-se que existe a predominância de uma cobertura herbácea arbustiva por todo o município, seguido pela cobertura arbórea. Em relação ao solo exposto, compreende-se que, apesar das áreas que apresentam esse dado serem bem dispersas, o município apresenta uma frequência significativa desse uso e ocupação. A partir da figura 3, apresenta-se um gráfico de barras com os aspectos relacionados ao uso e ocupação do solo no município de Taubaté. Por intermédio dele, é possível observar e quantificar as seguintes categorias: os corpos hídricos, a cobertura arbórea, a cobertura herbácea arbustiva, solo exposto, área úmida e área construída. Então, aqui, nesse gráfico de barras das classes de uso e ocupação e a sua determinada frequência no município de Taubaté, é possível observar de uma forma mais elucidativa o uso e ocupação do solo no município. Então, nós observamos basicamente a presença do solo exposto, ela é recorrente no município, embora ela possa passar despercebido, ela tem uma grande significância nas análises. Além disso, através da figura é perceptível que a cobertura arbórea é a segunda classe de uso e ocupação do solo mais ocorrente no município, sendo seguida pela cobertura herbácea arbustiva. Além do mapa de uso e ocupação do solo, fez-se necessário também, para o prosseguimento da análise ambiental, a confecção de um mapa que apresentasse as diferentes classes de solo dispostas no município em questão, de modo que a figura 4 represente um mapa pedológico do município de Taubaté, com as classes de área urbana, argissolos vermelho-amarelos, cambissolos ápicos, gleissolos melânicos, latossolos amarelos, latossolos vermelho-amarelos. Então, observa-se que a partir desse mapa fica evidente que as classes pedológicas do município, cujos destaques se fazem para os argissolos vermelhos amarelos, os latossolos vermelho-amarelos, são predominantes no município de Taubaté. Além deles, é possível destacar também a área urbana. Como citado anteriormente, o estudo se propõe a analisar ainda uma área de preservação ambiental. Desse modo, a unidade de conservação a ser estudada, que tem parte de seus limites dentro do município de Taubaté, São Paulo, está compreendida na Bacia Hidrográfica Paraíba do Sul. A APA Mananciais do Rio Paraíba do Sul se estende por 3 estados brasileiros. Além disso, ela engloba vários mananciais da Bacia do Rio Paraíba do Sul, que é uma importante provedora de água potável para a região sudeste do país. Sabe-se também que essa bacia hidrográfica abriga várias nascentes e afluentes, além do Rio Paraíba do Sul. Outra importância dessa bacia hidrográfica está na região abrigar diversas represas ligadas a usinas hidrelétricas. A região da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul apresenta grande perda na vegetação, de modo que estima-se que apenas 30% da região dessa bacia seja coberta por vegetação.
Assim, a APA Mananciais do Rio Paraíba do Sul é extremamente importante para a conservação dessa bacia hidrográfica. Então, referente aos trechos de drenagem, temos esse recorte da unidade de conservação, APA Mananciais do Rio Paraíba do Sul, no município de Taubaté. Então, seguindo para o objetivo, tem-se que o objetivo do artigo é analisar a urbanização do município de Taubaté, São Paulo, entre os anos de 1984 a 2011 e aferir possíveis relações dessa urbanização com a APA Mananciais do Rio Paraíba do Sul, ou seja, estudar se a implementação da instauração da APA na localidade auxiliou na mitigação e recuperação das áreas degradadas. Então, seguindo aqui para a metodologia, em termos metodológicos, o presente trabalho demandou a definição e o segmento de uma metodologia que esquematizasse a forma como ocorreria todo o estudo. Assim, inicialmente foi definida uma área de estudo, seguida pela revisão bibliográfica dos temas de interesse, como urbanização e áreas de preservação ambiental. Posteriormente, foi necessária uma análise ambiental do município, realizado com base em mapas. Para tal, foi elaborado mapa de uso e ocupação do solo, mapa biológico e mapa de hidrografia do município. Para a análise da urbanização, foi necessário a elaboração de estudos utilizando imagens de satélite e aplicando o índice de vegetação com diferença normalizada. A análise da urbanização foi realizada com base em dados disponíveis entre os anos de 1984 a 2011, por intermédio de imagens de satélite do Landsat 5TM, disponibilizadas pelo INPE. A partir desses dados, fez possível também a análise e aferição das condições de vegetação da APA Bacia do Rio Paraíba do Sul, que se encontra dentro do município de Taubaté, São Paulo. Seguindo para os resultados das discussões, temos que as análises realizadas anteriormente em relação ao uso e ocupação do solo e a pedologia mostraram aspectos palpáveis sobre o município de Taubaté, de modo que depreende-se delas que as informações relativas às classes de uso do solo do município são relevantes ao analisar a urbanização do município. Cabe salientar também que essa análise foi feita para o período compreendido entre os anos de 1984 a 2011. Posteriormente, para a análise da urbanização propriamente dita, foi necessário utilizar imagens de satélite. Assim, escolheu-se o satélite Landsat 5TM. Após a coleta dessas imagens e a confecção de ajustes, calibrações e implementações do índice espectral NDVI, tem-se o produto compreendido na figura 6. Então, temos aqui a primeira análise da urbanização no tempo espectral escolhido. Então, aqui a gente tem na esquerda a imagem de 1984 e aqui na direita de 2011. Então, a gente consegue observar essa diferença nas vegetações e também na mancha urbana. A gente observa também os corpos hídricos, então é possível observar, com base no mapa gerado anteriormente, de uso e ocupação do solo, no mapa pedológico, nos trechos de drenagem. Então, em conjunto, observa-se as diferenças de 1984 até 2011. Então, de modo geral, observa-se um aumento significativo na ausência de vegetação na parte direita do município decorrente da expressa urbanização durante a escala temporal aplicada na localidade de estudo. Em contrapartida a isso, observa-se que, em algumas localidades, a permanência e possivelmente aumento da vegetação. Esses fenômenos ficam mais evidentes quando aplica-se uma renderização ou mapa. A partir da figura 7 é justamente o produto da aplicação da renderização falsa cor. Então aqui nós temos uma imagem um pouco mais fácil de se observar. Então nós temos os mesmos aspectos observados na figura 6, porém agora com uma colorização, uma renderização falsa cor. Então, a partir desse mapa, fica evidente que os aspectos já mencionados e observa-se que a concentração da malha urbana na parte esquerda do mapa vai se estendendo com o passar dos anos. Além disso, cabe reforçar que, com o passar do tempo, houve um aumento nos índices de vegetação na parte direita do município.
Sabe que nessa região onde houve aumento da vegetação está compreendida dentro da APA Mananciais do Rio Paraíba do Sul, que foi instituída pelo Decreto Federal número 87.561, de 13 de setembro de 1982. Essa região onde a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul está inserida apresenta grande parte da vegetação degradada. Degradação essa ocasionada pelo cultivo intenso de plantações de café durante o século XIX. Como supracitado, os dados para análise de vegetação foram obtidos do ano 1984, ou seja, 2 anos após a promulgação da lei e a oficialização da APA Mananciais do Rio Paraíba do Sul. Pode-se inferir daí que o uso sustentável da APA resultou em uma recuperação para aquele ambiente anteriormente degradado. A figura 8 traz o recorte da APA Mananciais do Rio Paraíba do Sul na parte inserida dentro dos limites do município de Taubaté. Então aqui é a parte delimitada de maior interesse do estudo. Então nela a gente consegue observar, conforme a legenda, maiores índices de permanência de vegetação na parte direita, que justamente representa o ano de 2011. Então, de 1934 até 2011, tem-se essa consideração que houve a permanência de vegetação em determinadas localidades, uma recuperação, inclusive uma melhora nessas feições de vegetação, nessa delimitação. Então, observa-se que a partir desse mapa fica extremamente evidente que a área que apresentou o maior índice de regeneração da vegetação foi justamente a porção do município que se localiza dentro da APA. Compreende-se que a estratégia de instaurar a APA Mananciais do Rio Paraíba do Sul foi acurada e precisa, tendo em vista que a preservação e conservação foram implementadas com sucesso. Após a análise pautada na comparação entre os dados de 1984 e 2011, foi feita ainda mais uma aplicação, objetivando uma melhor observação do que foi constatado até o momento. Assim, a figura 9 traz uma subtração entre os produtos apresentados anteriormente com a aplicação de uma renderização falsa cor. Então, tem-se esse produto final aqui gerado. Então, em relação à legenda, a gente consegue observar a urbanização, a impermeabilização de determinadas áreas e, conforme a legenda passa, nós temos também a permanência de vegetação. Bom, então a partir dessa figura é plausível a confirmação de todos os aspectos mencionados anteriormente, de modo que é possível observar claramente a disposição da malha urbana e dos índices de vegetação por todo o território da localidade de estudo. Com o intuito de observar os dados de uma forma pontual, gerou-se a figura 10. Então aqui é basicamente um histograma dos dados matriciais de urbanização do município de Taubaté, São Paulo, de 1984 até 2011. Então aqui nós temos os valores de pixel aqui no eixo X e a frequência no eixo Y. Então, para cada ponto das imagens coletadas, tem-se um valor de pixel e a sua frequência. Então, é possível observar ponto a ponto da imagem. Depreende-se dessa figura a morfologia das curvas relativas aos dados matriciais de urbanização do município de Taubaté, São Paulo. Compreende-se que as mudanças foram extremamente significativas, tendo em vista que infere-se através das alterações nas curvas dos dados os impactos na vegetação. Gerou-se o quadro 1 com o intuito de esquematizar e apresentar todas as modificações ocorridas de 1984 a 2011 no município de Taubaté, São Paulo. Bom, então esse quadro 1 aqui, justamente com o histograma, que foi a figura 10, tem-se o intervalo de valor de pixel, o aspecto e as alterações. Salienta-se aqui, principalmente, que em 1984, no valor de pixel de 0,4, tem-se uma tendência à frequência de 200. Já no ano de 2011, essa frequência tende a 100. Nota-se uma grande ausência de vegetação, isso relacionado ao solo exposto e à cobertura herbácea arbustiva. Nota-se também que em 2011 houve um aumento nas coberturas mais densas de vegetação, possivelmente resultado de medidas sustentáveis.
Contudo, um pouco antes ainda observa-se uma queda mais brusca do que se tinha na curva do ano de 1984. Já no valor de pixel aqui de 0,01 a 0,20, tem-se essa mudança na curva de 2011, no valor de pixel 0,05 alterado, uma maior área impermeabilizada, e em 1984 observava-se uma curva ascendente, e em 2011 nota-se um prospecto de curva descendente. Bom, por fim, cabe reafirmar que a APA Mananciais do Rio Paraíba do Sul foi extremamente eficaz no que se diz respeito à restauração da cobertura vegetal no município de Taubaté, São Paulo, de modo que a melhora dos índices de vegetação são claramente perceptíveis quando se observa os dados do ano de 2011 e os compara com os dados provenientes do ano de 1984. Por fim, na conclusão, temos que na análise da urbanização do município de Taubaté, São Paulo, foi perceptível a presença de dois momentos distintos no contexto histórico do município. Em um primeiro momento, tem-se os dados relativos ao ano de 1984, que remete a um ambiente onde os índices de vegetação são relativamente baixos, apesar da malha urbana se estender até então por uma pequena faixa territorial. Contudo, a partir dos dados obtidos do ano de 2011, observa-se que, apesar de ter ocorrido um considerável aumento na extensão dessa malha urbana, houve também um aumento significativo da vegetação no município, especialmente na porção inserida dentro da APA Mananciais do Rio Paraíba do Sul. Assim, infere-se que as áreas de proteção ambiental são meios extremamente eficazes para a recuperação e restauração da cobertura vegetal, desde que os protocolos de fiscalização sejam aplicados de maneira eficaz e acurada. Tendo em vista todos os aspectos citados, compreende-se que a metodologia implementada possibilitou um melhor apontamento do incremento de vegetação durante o espectro temporal observado. Espera-se que a presente análise sirva de amparo na eclosão de estudos por vindouros que possam verificar novas tendências relacionadas ao estudo de sustentabilidade no município de Taubaté, São Paulo. Bom, e por fim, temos as referências bibliográficas utilizadas na confecção durante o estudo. Agradeço a todos pela atenção.